Olá, seja bem-vindo ao canal de vídeos Telecélula. Este é o quadro Novidades da Semana, onde eu demonstro um pouco das principais novidades em produtos do site Telecélula. E esta semana nós temos esses produtos aqui de novidade. Vou destacar o nosso Fone Kong Short Killer, o eliminador de curto-circuito. Um produto que nós já apresentamos com o professor James no vídeo anterior, você pode voltar e dar uma olhada também no vídeo anterior, e ele é o eliminador de curtos-circuitos da sua placa. Eu lembro, esse produto não vai dispensar análise técnica, inclusive você vai precisar dela para utilizar de forma correta esse produto. Você, por exemplo, você tem a necessidade, antes de usar o Short Killer Fone Kong, de identificar a malha que está em curto. Para isso, você terá que fazer uma análise utilizando manual e conhecimentos técnicos. Você, por exemplo, vai ter que utilizar um multímetro na escala de 200 ohms e fazer a verificação malha a malha para identificar a malha que está em curto. Por exemplo, pode ser a malha VBAT, pode ser a malha VCC-MEIN, a malha de uma NEND. Você vai identificar, depois de identificar a malha em curto, por exemplo, a VCC-MEIN, né? Você colocou lá o seu multímetro na escala de 200 ohms e a medição deu 1 ohms, ou seja, indica que está em curto. Perfeito? Então vamos utilizar o Short Killer, né, para eliminar o curto-circuito. O que ele vai fazer? Ele vai naquele capacitor e vai literalmente destruir o componente. A dúvida que ficou do vídeo anterior, e quando não for um capacitor, for um circuito integrado? Pessoal, nós vamos utilizar então uma câmera infravermelho ou spray congelante junto do Short Killer para fazer a análise quando for necessário. Vamos dizer que a eliminação do curto quando no capacitor ela é muito rápida. Então só de você utilizar o Short Killer em 30 segundos, 1 minuto, se for um capacitor, ele já vai sim ser eliminado, destruído, tá? E você vai poder visualmente localizar o curto daquela placa, ok? Se for num circuito integrado, de maior porte, qualquer outro, aí sim vai haver a necessidade da utilização ou do congelante ou de uma câmera infravermelho, que eu até aconselho, tá? Bom, então vamos começar falando dele mesmo. Vou mostrar aqui rapidamente. Claro que o professor James já mostrou, inclusive, na placa, né, no laboratório. Aqui eu vou fazer uma demonstração mais básica. Vai falar de alguns pequenos detalhes. A necessidade do conhecimento técnico para usar essa ferramenta, como eu disse. Primeiro você deve identificar a malha que está em curto, tá? E muitas vezes um curto, né, ele aparentemente está em mais de uma malha. Você vai ter que ir com o multímetro identificar exatamente onde está. Perfeito? Identifiquei a malha, isolei a malha. Agora sim vou utilizar o Short Killer para identificar o capacitor que está em curto. Quando não for capacitor, eu vou lá verificar a minha malha, vou ficar 1 minuto ou 2, nenhum capacitor vai ter problema, o curto não vai ser eliminado, né? Ele vai continuar trabalhando, spray congelante, né? Ou então a câmera infravermelho. Um detalhe importante também para utilizar esse produto é que eu devo sim verificar o manual de circuito, o manual técnico do aparelho, para verificar a tensão máxima daquela malha. Por exemplo, a malha da NEND 0.9 volts, a VCC-MEIN 4.2 volts. É a tensão máxima que eu poderei utilizar. Então eu vou progressivamente subindo a tensão. Esse produto, ele funciona basicamente de forma pulsante. Eu vou usar aqui uma carga resistiva, só para a gente demonstrar aqui, ó. Então ele funciona basicamente de forma pulsante, colocando aqui, injetando corrente no circuito e ele vai eliminar o curto-circuito dessa forma. Então a gente deve ir gradativamente subindo a tensão aqui, tá? Ele chega a dar 20 amperes de saída, tá? Então por isso que deve ser gradativo e a gente deve respeitar as tensões máximas estabelecidas no manual de serviço técnico do fabricante para cada malha, ok? Então não é simplesmente colocar aqui 5 volts e colocar arbitrariamente em alguma malha, não.
Você tem que ter o conhecimento técnico primeiro para identificar a tensão correta no manual e setar aqui também no equipamento. Além disso, a prévia análise para identificar a malha onde tem o curto-circuito. Perfeito? Eu sei que para quem não tem esse conhecimento técnico pode ter ficado até um pouco complexo, mas se você não tem, está na hora de você parar um pouco e entender que para consertar smartphones hoje é necessário investimento em conhecimento. Você precisa se especializar. Nós mesmos da Telecélula somos especialistas em treinamentos. Fazemos isso com orgulho há mais de 20 anos. Temos treinamentos online, EAD e treinamentos presenciais. Não deixe de se capacitar. Hoje, quem quer trabalhar no mercado de conserto de smartphones só consegue sucesso se for capacitado. Portanto, nenhuma ferramenta é um milagre. Não há ferramentas milagrosas. Nada vai substituir o conhecimento. Capacite-se. O Short Killer, uma ferramenta que adianta muito o serviço do dia a dia. Você não vai perder tanto tempo para identificar um capacitor em curto, numa malha que às vezes tem 50, 100, 200, 300 capacitores, depende da malha, tá? Então, você não vai perder tanto tempo, vai agilizar o seu serviço, mas ele não substitui o conhecimento técnico. Então, vamos simular aqui o uso do produto. Vou usar uma carga resistiva, ok? E agora eu vou fazer o ajuste. Então, vamos fazer o ajuste aqui agora. Então, vamos supor que eu estou na malha aqui, VCC Main, 4.2 volts é o meu limite. Então, eu vou gradativamente subindo. Em geral, pessoal, eu não vou ter a necessidade de chegar a 4.2. Muitas vezes, quando eu chego lá a 1,5 volts, 2 ou até menos, né? O curto já foi eliminado. E você repara que o equipamento ele emite um sinal sonoro, uma oscilação. Então, o bip indicando, né, no caso, que o curto foi eliminado. Então, ele vai pulsar bips enquanto estiver em curto e depois o bip é eliminado e você, então, ele para de soar o bip, você eliminou o curto-circuito. Dá uma olhadinha no vídeo anterior que o professor James demonstra isso na prática. Lembrando, aquela dúvida que surgiu no vídeo anterior. Se o curto não for num capacitor, por exemplo, num componente discreto, você terá que utilizar spray congelante ou uma câmera infravermelho para fazer a análise e identificar o circuito. Ele vai ficar pulsando na câmera infravermelho ou o congelante ali vai dissipar naquele componente. Perfeito? Então, esse é o Short Killer. Lembrando mais uma vez, um produto que vai te auxiliar, né, na análise, vai agilizar o seu tempo. Tá? Não substitui conhecimento e análise técnica, mas ajuda muito na nossa prática do dia a dia. Vou conseguir consertar mais aparelhos, com certeza, com mais eficiência, mais rapidez. Isso hoje é muito necessário na assistência técnica, ok? Vamos agora para a segunda parte da nossa apresentação de novos produtos. Vamos falar agora dos produtos que geram sinal e os produtos que fazem a medição de sinal. Aqui eu tenho o JDS 6600, um gerador de sinal, onde eu posso gerar formas de onda para fazer análise de defeitos em smartphones. Então, por exemplo, se eu tenho um aparelho com uma falha de áudio, por exemplo, eu posso gerar um sinal analógico, injetar esse sinal na placa de um iPhone, por exemplo, e então ir seguindo a malha para identificar se há algum ponto de interrupção. Se eu encontro esse ponto, eu sei que a falha de áudio está dentro daquele ponto. Ou seja, injetei aqui, faço a medição aqui, eu tenho 10 componentes entre. Não tem mais sinal de áudio aqui, há uma falha, uma interrupção aqui desse sinal entre um ponto e outro. Então você consegue fazer, por exemplo, análises tanto digitais como analógicas, dei o exemplo aqui da falha de áudio, utilizando o gerador de sinal. Você também consegue substituir sinais dos clocks, né, os importantes clocks que eu tenho.
ela vai gerar qualquer sinal de onda que você quiser. Ela vai gerar o sinal analógico. Bom, temos o botão Wave, onde é nos permitido efetuar a mudança de forma de onda. A primeira opção é a onda senoidal. A segunda opção, nós temos aqui a onda quadrada, tá? Temos aqui também o pulso, utilizado aí para formas de dados. Temos também a onda triangular e também a onda arbitrária. Esse produto eu consigo aqui gerar, né, até 15 MHz. É o suficiente para fazer vários tipos de teste em smartphones. Vamos dar alguns exemplos, tá? Vou deixar aqui embaixo nesse vídeo o link para você verificar todas as frequências possíveis de efetuar testes com esse aparelho, não só com smartphones. Então, com esse equipamento, eu consigo fazer a implementação na placa de um smartphone de sinais que vão emular outros tipos de cristais osciladores, permitindo então efetuar testes. Eu posso implementar o sinal de um clock RTC, por exemplo, de 32.768 kHz, 19.44, 19.200 do VCT-CXO, do Bluetooth, de uma LAN, eu posso Wi-Fi, eu posso testar vários cristais osciladores substituindo o sinal gerado pelo cristal pelo do aparelho. Então eu consigo sim ter uma análise mais avançada, eu consigo verificar o funcionamento, implementar esse clock, né, forçadamente na placa para testar malhas, componentes, etc. Então é um produto que ajuda muito em análises avançadas. Para quem não tem o conhecimento que a gente chama aqui de nível 4, um conhecimento mais avançado, fica mais complicado usar esse circuito. Isso aqui é para você que desenvolve o seu próprio troubleshoot para detectar falhas e defeitos na placa do smartphone não triviais, fora daquelas receitinhas de bolo que existem, mas não são infalíveis, né? Nem sempre o defeito está onde é esperado. Então, com ele você consegue sim verificar o funcionamento de toda a parte de geração de sinal, de ondas da sua placa. Então, o gerador de sinal, ele serve para isso. Outra ferramenta que você tem nesse mesmo sentido são os osciloscópios, que são usados na outra ponta para fazer a medição desses sinais na placa. Então tem o gerador, onde eu posso implementar esse sinal de forma forçada, fazer as análises e as medições para ver se esse sinal está chegando lá na CPU, se esse sinal está chegando no processador de Wi-Fi, por exemplo, no processador de Bluetooth, tá? No dispositivo de acoplamento USB, tá? Então eu consigo fazer as medições, gerar esse sinal forçadamente, colocar na placa e com o osciloscópio efetuar a medição para ver se ele chega ao destino. Porque ele é gerado no cristal, mas ele tem que percorrer todo um caminho até chegar lá na CPU, por exemplo, na memória NAND, em todos os outros componentes da placa. Então, esses dois equipamentos são utilizados em uma análise em conjunto na placa, tá? Então vamos aqui dar até um exemplo aqui, bem básico, tá? Vai ser bom que eu vou testar os dois equipamentos aqui para os senhores. Então vamos colocar aqui, ó, o nosso gerador de sinal ligado ao nosso osciloscópio. Olha que interessante, senhores. Aqui nós temos o Unity United osciloscópio portátil, tá? Esse é um osciloscópio de medição até 25 MHz. Ele abrange uma boa faixa de frequência para a gente fazer análise em smartphones. Esse aqui é um osciloscópio de 100 MHz, que também abrange uma faixa maior ainda de frequência, tá? E também temos osciloscópios ainda mais potentes, principalmente para a parte de RF. Lembrando, pessoal, muitas vezes não é só a forma de onda que vai ser necessária a medição. Muitas vezes há protocolos de comunicação. E para esses protocolos é necessário instalar os packings, os pacotes nos seus osciloscópios, ok? Então pode ainda ter adicionais aí quando você for fazer leitura de protocolos, tá? Então aqui nós temos uma leitura de sinal simples. Qual a leitura de sinal? O sinal gerado aqui, ó,
19.200 kHz. Ele está sendo lido aqui no meu osciloscópio, perfeito? Então eu posso alterar a forma de onda aqui, ó. Vamos alterar a forma de onda. Vamos aqui utilizar agora uma onda triangular. Temos aqui a onda triangular. Deixa eu colocar um ao lado do outro aqui, ó, para a gente ter uma análise bem legal, onde nós poderemos então verificar o resultado do sinal de onda emitido pelo gerador de sinal na tela do osciloscópio. Então temos aqui, ó, a onda triangular, temos a onda quadrada pulsante, temos a senoidal, temos a onda quadrada. E a gente também pode alterar essas formas de onda. Por exemplo, vamos pegar aqui a triangular, né? E vamos alterar. Então eu consigo aqui alterar o DUT dela, na função DUT. Então eu vou conseguir fazer a alteração nessa forma de onda. Então repara que lá na tela eu vou conseguir fazer a alteração dessa forma de onda. Então repara o DUT da onda, onde eu consigo mudar a forma de onda, desbalancear, balancear mais para um lado ou para outro. Consigo fazer todas as mudanças para fazer o ajuste necessário. Vamos agora alterar aqui o osciloscópio, tá? Na verdade, o equipamento osciloscópio aqui também faz as mesmas medições. Vou ligar aqui no canal 1. Então aqui, vamos alterar aqui novamente a forma de onda. Então reparem aqui a forma de onda está sendo exibida. Pronto. Além de alterar a forma de onda, né? Eu também tenho outras funções aqui que eu posso alterar aqui no nosso gerador de sinal. Tenho aqui, por exemplo, a amplitude da onda, onde eu vou alterar literalmente a tensão dessa onda, né? Então, tenho aqui a amplitude, que é a tensão, e tenho também a frequência, né? Que é o tempo. Então, vamos variar aqui a frequência agora. Vamos alterar essa frequência, por exemplo, para o famoso RTC. Correto? Então aqui vocês podem verificar agora que na tela do osciloscópio temos a frequência medida aqui, 32.768, e eu posso, né, ir alterando aqui a amplitude da onda. Então eu vou alterar aqui no aparelho a amplitude, vocês vão verificar a variação aí. Perfeito? Então amplitude de onda alterada. Bom, para a gente fechar agora o nosso Novidades da Semana, vou falar um pouco das diferenças desses dois osciloscópios. A grande diferença de um para o outro é que esse vai até a frequência de 100 MHz e esse 25 MHz. Este é um produto portátil e esse é um produto de bancada. Eu tenho mais ajustes analógicos de forma mais simples de ser feita aqui. E aqui eu tenho uma certa limitação de ajustes por ser digital. Então aqui eu tenho uma facilidade maior. Mas os dois vão fazer os mesmos tipos de medição, porém num espectro diferente. Esse até 100 MHz e esse até 25 MHz. Os dois produtos são bons produtos para fazer análise em smartphones. Esse aqui te dá um espectro de medição melhor para você fazer mais análises mais profundas, tá? Há também a necessidade, como eu disse anteriormente, de se adquirir protocolos para fazer medições de protocolos de comunicação, que também é possível ser feitos com o osciloscópio, tá? Então a diferença dos dois, portabilidade e a faixa, a range, né? A faixa de frequência que os dois atuam. Aqui até 100 MB e aqui até 25 MB. Os dois são bons produtos, os dois já vão satisfazer bastante as necessidades dos técnicos de smartphones hoje em dia para fazer análises mais avançadas, aquelas além dos troubleshoots que estão contidos nos manuais de serviço técnico. Um passo além é o famoso nível 4, é onde você entende como funciona o circuito e vai lá e faz as medições
procura dentro do próprio circuito as falhas. Como eu disse, o sinal é gerado aqui, o destino dele, por exemplo, é a CPU, mas entre a geração do sinal e a CPU, muitas vezes há um circuito que você deve analisar e através desses dois equipamentos você consegue fazer essa análise, ok? Então, fechamos aqui a parte da geração de frequência e da medição de frequência, ok? Com os osciloscópios e o gerador de sinal. Então, os produtos da Unity, tanto o gerador de sinal também da JDS 6600, o Unity UNT 1025CL, o modelo desse aqui, o 2102CE, estarão disponíveis agora no nosso website www.telecelula.com.br. Bom, vamos agora para a parte final, onde vamos falar desses últimos produtos. Bom, temos aqui o Jabuild Universal Tester Deck. Para que serve nosso Tester Deck? Bom, você consegue inserir 3 SIM cards de operadoras diferentes e insere, o adaptador na entrada do SIM card. Você consegue fazer a análise do circuito de RF, de sinal do aparelho, em 3 operadoras diferentes. É comum um cliente chegar na sua assistência técnica e questionar, olha, meu smartphone funciona na Claro e não funciona na Vivo, ou não funciona na Oi, ou funciona na Claro e na Vivo. Bom, primeira coisa que você deve analisar aí, verifique se o número de série e MEI desse aparelho não está na lista de restrição, ou seja, a famosa blacklist não está na lista de referência da Anatel. Você tem o site da Anatel, vou deixar aqui também o link para você consultar os e-mails dos aparelhos aqui na descrição do vídeo, onde você consegue consultar se esse e-mail está na lista de aparelhos restritos. Aquela famosa restrição, ela pode ser gerada com qualquer tipo de impedimento, inclusive roubo ou furto. Então tenha cuidado. Essa consulta deve ser feita, inclusive, no momento da abertura da OS do seu aparelho, para que você nem pegue esse tipo de aparelho na sua assistência técnica. Já devolva para o cliente e oriente a procurar a operadora para verificar o motivo por qual esse aparelho está na lista. Mas esse produto não é usado nesse caso. Esse produto é quando o aparelho não tem nenhum tipo de restrição, mas existe uma falha de RF que o aparelho deixa de funcionar em uma das operadoras. Então esse produto é muito bom para isso e também para aquele checklist final e inicial, onde eu posso verificar o funcionamento do RF do aparelho. Então vou ter lá um chip na minha assistência de teste, funcionando na operadora Claro, na operadora Vivo, na operadora Oi, na operadora TIM, e vou fazer a análise para ver se o aparelho funciona em todas as bandas, Quando eu for fazer aquele checklist final para entregar para o cliente, eu vou verificar se ele está funcionando na Claro, na Vivo, na Oi, na TIM, mesmo não estando na blacklist, Por quê? São as bandas de frequência. É comum haver uma falha de RF que pode sim parar uma banda e continuar outra banda. Tá? Então ele pode parar de funcionar na Vivo e continuar funcionando na Claro, na TIM e na Oi. Tá? Então é para isso que serve este nosso Deck Tester. Tá? Você consegue fazer aqui uma análise chip a chip dos smartphones. Perfeito? Bom, mais um produto aqui. Esse produto já é um velho conhecido nosso, o USB Tester, agora com padrão profissional da Unity. Unity é uma fabricante de produtos profissionais, como nós vimos os osciloscópios, agora também ela está fabricando o medidor de corrente e de tensão USB. Com esse produto, você faz aquela clássica medição de corrente e tensão dos aparelhos. Então, eu tenho aqui um já conectado, Então, vamos aqui fazer aquela clássica medição, onde eu posso verificar o funcionamento correto do circuito de carga de um smartphone. Então, aquele smartphone que entra na minha assistência sem ligar, eu posso já verificar se não há consumo nenhum de corrente, Muitas vezes é até nível 1 conector, mas também podem ser os circuitos eletrônicos na placa, Aí cabe a você aquela análise que a gente estava conversando antes, tá? Então, se ele tem algum tipo de falha, você vai verificar aqui. Então, olha só, aqui você faz aquela medição clássica, onde eu tenho o consumo de corrente, a tensão
e a carga que foi consumida pelo aparelho. Perfeito? Então tem essas três medições que ele faz: a carga, consumo de corrente e tensão. Ok? Vamos então finalizar aqui nosso Novidades da Semana falando da nossa máscara, tá? Essa é uma máscara que não visa a proteção EPI, ela não é um filtro perfeito. Ela sim ajuda para que você não inale diretamente os gases emitidos por solda, fluxo, etc. Mas a principal função dela também é não contaminar a placa, a PCB, a sua board. Ou seja, evitar que a saliva, respiração entre em contato direto com a placa. Isso é muito importante, principalmente naqueles procedimentos mais cirúrgicos, de retrabalho de micro BGA, memórias, etc. Aquilo que a gente chama de microsoldagem, para evitar o contágio dos pads e dos componentes mais delicados e sensíveis, tá? Então isso é bem importante aí, não só para a sua proteção, mas também para proteger a board. Esse tipo de proteção que a gente faz, né, a pulseira, manta, aterramento, EPI em geral, né, proteção antistática, são para evitar aqueles danos latentes. Muitas vezes o aparelho vai sair funcionando da sua assistência, volta 2 meses, 1 mês depois, muitas vezes por estática, tá? Por uma manipulação incorreta da placa, tá? Um contágio da placa. Então, vamos ter sempre esse tipo de cuidado para evitar o retorno na nossa assistência técnica, ok? Vamos então finalizar o nosso vídeo. Antes de acabar, vou te pedir para você que ainda não está seguindo a Telecélula no Instagram, por favor, instagram.com/telecélula, também no Twitter, twitter.com/telecélula e no Facebook, facebook.com/telecélula. Dá uma curtida lá, segue os nossos usuários nas redes sociais e não esquece também de curtir esse vídeo e compartilhar com outros técnicos, ok? As novidades da semana. Bom, só para finalizar, lembrando, se você percebeu com esse vídeo que é realmente necessário conhecimento técnico para reparar smartphones, nós estamos aqui também para oferecer a Telecélula para te treinar. E a Telecélula hoje está em várias regiões do Brasil: Belo Horizonte, Volta Redonda, Curitiba e agora também em Brasília. Em breve teremos treinamentos frequentes em Brasília nível 1, nível 2. Eu quero chamar a atenção para você que quer fazer o curso agora, aproveitar as férias. Em julho, temos uma turma ainda, em julho, com vagas disponíveis para Curitiba, dia 29/7 a dia 2 de agosto. Entre em contato com a Telecélula de Curitiba e garanta sua vaga para se especializar em manutenção de smartphones. Aprenda de verdade com a Telecélula. Não treinou na Telecélula, perdeu dinheiro. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu!